Eu quero apresentar o nosso palestrante. Ele reside na cidade de Juiz de Fora. Vocês sabem quem é Juiz de Fora? Essa piada é tão cretina, vocês não conhecem? Juiz de Fora foi quem expulsou São Bernardo do Campo. É terrível, é terrível. Eu avisei antes. Vocês não falaram para não falar. É administrador com mestrado em gestão de pessoas, estudante de psicologia, membro da Rede Amigo Espírita, voluntário do Instituto Ser de Belo Horizonte, expositor e escritor espírita com a organização de 3 livros: Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, Cartas aos Irmãos da Terra, Conexão com Deus. Estarão à venda no final? Estarão à venda no final. Quem quiser bate o papo e já pega o livro autografado. Com vocês, para nossos ouvidos e corações, Rafael Papa. Boa noite a todos. Tem um grande amigo, grande amigo eu digo porque eu leio muitas obras dele, chamado Jorge Andréa. Não sei se vocês conhecem, se ele já esteve aqui, porque a casa é recente, né? Que ele dizia que ele era o cafezinho. Sempre quando tinha uma apresentação musical, ele era o cafezinho e o banquete era a apresentação musical. Então hoje eu me sinto esse café, porque ele acabou de cantar as músicas que eu mais gosto, né? Do Queen ainda, né? The Love of My Life. Podia continuar aí, que no final te bati um papo, né? Se quiser autografar, a gente autografa. Mas é muito bom, né? Quando a Silvana e o Ricardo, né, que me estão hospedando na casa deles e chegaram aqui, eles falaram que parece estar flutuando, né? É uma casa de alegria, é uma casa onde as pessoas ficam para cima, né? Todos nós temos tristeza, e tristeza faz parte das emoções de qualquer ser humano. Todos nós temos conta no banco, felizmente ou infelizmente. Cheque especial, felizmente ou infelizmente. Cartão de crédito, felizmente ou infelizmente. Estamos todos encarnados, né? Todos no mundo de provas e expiações, todos nós imperfeitos. E é muito bonito, né, ver pessoas imperfeitas felizes. Às vezes a gente chega em algumas casas espíritas, as pessoas estão tão contidas, tão presas, né? E eu acho bonito isso, de alegria, né? De festa. Porque quando as pessoas vão no show da Sandy Júnior, no Boulevard Olímpico lá no Rio de Janeiro, que é perto de Juiz de Fora, tinham 100 mil pessoas cantando. Eu falei, poxa, vamos pular. A gente chega no centro espírita, tem que ficar tudo parado, parecendo um boneco. E aquele homem que está naquela foto, depois de todo o trabalho, às 4 da manhã, contava piadas, chamado Chico Xavier, porque a vida já é dura demais para que a gente menospreze os momentos de risadas, de possibilidades de risadas. Então nós temos que estar felizes, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, primeira vez que eu venho, então muito contente com a oportunidade, né? A gente lançou o livro Parábola de Jesus. Conexão com Deus não deu para trazer porque ainda está na gráfica, né? Infelizmente eu não conseguimos, né, trazer esse livro. Estou vendo uma menina com a camisa do Fraternidade Sem Fronteiras. Wagner Moura esteve por aqui esses dias, né? Esse sim é um grande homem, né? E nós, quando falamos das parábolas, também temos que falar delas com alegria, né? Existe no livro Céu e Inferno um diálogo muito interessante, que é um ex-presidente, porque quando desencarna não é mais presidente, né? Se você desencarnar, você não é mais o dono da sua casa, você não é mais o marido da sua esposa. Oi? Você não tem mais sogra, se bem que sogra de dentro... Tem algum advogado aqui?
Você sabe que há de eterno, né? Você pede até a esposa, mas a sogra é o karma, ela é o karma, não é a mulher. Então, dentro do direito, você não pede, você pede filhos, você pede pessoas adotivas, pede amigos, mas a sogra você não pede. Então, contando que todos nós vamos desencarnar, né? O André Luiz, ele, no livro nosso lá, toma um susto. Porque ele, quando chega em casa, ele vê um intruso. Ele chama o novo esposo da sua esposa um intruso. Só que é muito difícil para esses espíritos falarem com a nossa linguagem. O espírito Sazon, que não é do miojo, né? Porque a gente confunde. Ele ditou, ele sobe, ele desencarna, ele vai para os mundos mais felizes, se deu bem, graças a Deus ele conseguiu essa alegria de ter chegado aos mundos mais superiores. E o Kardec aproveitou para perguntar, falou, agora eu vou perguntar, alguém que eu conhecia na Terra, lá em cima, vou fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que ele faz é como é aí em cima? Kardec também era curioso. Nós somos porque ele não era, né? Obviamente que um espírito inteligente, sistemático, né? Uma pessoa capacitada no campo da ciência para sistematizar a doutrina espírita, mas era curioso. E a curiosidade provoca a ciência. Sem a curiosidade nós não experimentaríamos nada. Não teríamos laboratórios, não teríamos ideias, não teríamos testes, não teríamos curas, ficaríamos estagnados. Então a curiosidade, tirando esse negócio, né? Quem foi Chico, quem foi Kardec, não sei o quê, o contigo espiritual, né? Que a gente adora, né? Vamos dizer, debater, né? Quem foi quem, eu morri morto por um leão. São as revistas espirituais, mas faz parte do nosso cotidiano. Mas ele faz uma pergunta muito interessante: como é a luz aí em cima? E o espírito responde: não tenho como descrever o que eu vejo aqui na linguagem de vocês. Depois ele continua: nem o maior poeta conseguiria concretizar, materializar tudo isso que eu estou vendo nesses mundos mais felizes. Isso em 1864. Então a gente está falando de 1864. Agora você imagina 2000 anos no aramaico, que é uma linguagem muito mais pobre que a linguagem do português, que é uma linguagem extremamente versátil, tem uma linguística, né? Tem, né, uma das linguagens mais bonitas do mundo e completas. E Jesus veio à Terra e precisava se comunicar. Ele precisou abrir a boca, precisou falar, precisou conversar, precisou interagir com as pessoas. E o Cristo usou de uma técnica que são as parábolas. Contava histórias. E a maior parte, 95% dessas histórias, ninguém entendia nada. Não é à toa que a parábola, uma delas que vai dizer isso, que eu vou falar hoje, que é a parábola do semeador. Os apóstolos, após Jesus contar as parábolas, iam perguntar: mestre, o que você quis dizer com aquilo? O que você queria com aquilo? Agora você imagina uma pessoa que estava passando lá ouvindo, com certeza ela não falou, deve ter pensado: não estou entendendo nada o que ele está falando. Por isso o desejo de recuperar as parábolas. Por isso o desejo da gente se esmiuçar em cada versículo, em cada passagem, para que nós possamos entender a linguagem do Cristo. Porque se ele é o modelo e guia da humanidade, se nós não entendermos a forma dele se comunicar e os ensinamentos que ele deixou com as suas parábolas, nós ficaremos um pouco distantes daquilo que nós precisamos ter como guia, como modelo, como expressão da verdade divina. Jesus era isso. Jesus veio para ser a voz de Deus na terra.
o amor se aproximou da terra. O amor saiu das esferas superiores para nos dar liberdade. Porque quando ele nos ensina as parábolas, ou qualquer um dos seus ensinamentos, ele nos ensina para nos libertarmos, para nós sairmos da escravidão dos nossos desejos, dos nossos erros, das nossas dificuldades. E não se enganem, todos nós temos. Nesse mundo virtual, e começa assim o dia, né? Você levanta, tropeça na cama, tem um hematoma no joelho. Você vai comer um pão, o pão está murcho. Depois você vai tomar banho, o resistor queima. Você sai do banho irritado. Você se depara com a sua esposa ou seu marido. Você não quer vê-lo para não brigar, mas ele ainda fala alguma coisa. Você sai mais irritado ainda de casa. Você chega no trânsito, alguém te fecha. Você tem vontade, melhor, depois ele edita, né? Você chega no trabalho, seu chefe está insatisfeito com o seu desempenho. Quando dá as 14 horas, a sua sogra manda um WhatsApp para você para fazer a conta lá do Natal, né? Como é que vai ser? Quem vai levar o quê? Você está no meio do turbilhão do dia. Aí você sai de lá do trabalho, vai para casa, vem para o centro espírita, né? Depois do centro espírita você ainda faz uma postagem. Gratidão a Deus. Mas você está furioso. Você está querendo agarrar um pescoço. Espero que não seja o meu. Alguém aqui pode? Não, melhor não. Só que isso é um efeito chamado missing out. Todos postam felicidade na internet. Todos postam as suas alegrias, mesmo triste. Então, quando você abre o Facebook, você acha que está todo mundo feliz. Você acha que ninguém tropeçou na cama, você acha que ninguém se desentendeu com o chefe, você acha que o seguro-desemprego da criatura não saiu, ou saiu. Você não sabe, gente, nós não sabemos a realidade do outro. O que é certo é que os lares, as instituições familiares estão cada vez mais à bancarrota. Os casamentos estão terminando. Nós estamos nos tratando de uma forma tão mercantilista como produtos de uma prateleira, olhando o outro como uma mercadoria para atender os nossos desejos. E quando esses desejos não são atendidos, nós nos frustramos, porque geramos expectativas em seres humanos. E gerar expectativas em seres humanos é sinal de quê? Frustração. Se vocês depositarem em mim, que eu mal vi vocês, a alegria da vida de vocês, não vai dar certo. Se vocês depositarem nos dirigentes da casa todas as esperanças de vocês, não vai dar certo, porque todos nós somos falíveis. Todos nós cometemos erros, e existem dias bons e dias ruins. Por que estamos falando disso? Porque todos nós somos semeadores. E todos nós somos semeados. Jesus disse: o semeador saiu a semear. Mas ele não disse quem era o semeador. Ele também não disse quem era o semeado. Mas ele vai dizer os tipos de solos que todos nós temos. Cada coração aqui hoje é um solo. Cada coração aqui tem uma história. Cada coração aqui tem um passado, tem cicatrizes, tem alegrias, felicidades, dificuldades, pedidos. Quem nunca vem na casa espírita sem um pedido, né? Por mais que estudar, por mais que a gente estude o espiritismo, sempre vem em nós um desejo petitório, porque ainda somos petitórios. Embora tenhamos tudo que precisamos, nós ainda fazemos
as nossas petições. Pedimos coisas. E é legítimo. É legítimo pedir coisas. Mas nós estamos aprendendo com a vida. Em nenhum momento da oração do Pai Nosso existe o pedir. A maior parte da oração é agradecer. Por exemplo, qual o seu nome? Oi? Irineu. Irineu. O Irineu tem um corpo. Quanto que o Irineu gastou nesse corpo? Estou dizendo a roupa não, viu? Corpo físico. Nada. Alguém já viu no Mercado Livre corpo físico? Não, agora eu vou entrar no Mercado Livre, vou achar um corpo físico. Seria bom, né? Tem as plásticas. Tem as plásticas. Mas o corpo físico é o nosso corpo físico. Ossos, sangue, né? Olhos. Queria ter nascido de olhos azuis. Mas a minha irmã que nasceu. Que inveja. Né? Mas o cabelo dela enrolou um pouquinho. Ela tem inveja um pouco do meu tupete. Né? Cada um tem suas vantagens, desvantagens. E nós precisamos entender que a semente é a palavra de Deus. É Deus. Jesus veio trazer ensinamentos divinos. E todos nós podemos ser semeadores. Todos nós podemos contribuir com a obra do Cristo. Todos nós podemos usar do nosso grão de mostarda, que também é outra parábola, para influenciar outras pessoas. Muitas vezes eu vejo pessoas se desqualificando diante das oportunidades da vida. Eu não posso isso. Falaram que eu não tenho condição de fazer uma faculdade. Falaram que eu não tenho capacidade, inteligência para fazer tal coisa. No meu caso, futebol não teve jeito. E estavam certos. Eu não sou muito habilidoso. Mas existem campos da vida que nós precisamos nos esforçar. E ninguém pode dizer para você, você não vai fazer isso. Porque nós repetimos comportamentos. Comportamentos lá da infância. Se a nossa vida de semear o outro e a si mesma for uma vida baseada no que os outros acham de nós, nós não estamos vivendo a nossa vida. Nós estamos vivendo a vida que o outro quer que a gente viva, que o outro acha que nós temos que ter. Nos natais as pessoas sentam e ao invés de fazer uma oração e agradecer o nascimento do Cristo, as pessoas estão ali comparando quem ganhou o melhor salário. As pessoas estão comparando quem teve a melhor situação econômica, quem planejou as melhores férias. E o Cristo? Como é que fica o Cristo? Aquele onde está no livro A Caminho da Luz escrito, onde a ciência não viu as suas mãos augustas construírem o orbe, construiu a lua, para facilitar o processo de rotação e translação. Construiu, foi um co-criador, um semeador de tudo isso que nós vemos. Quando Jesus nasceu em vocês? Ou melhor, quando Jesus precisa nascer e onde ele precisa nascer? Porque estamos falando de sementes, estamos falando de solos. Talvez nós aqui já tenhamos conseguido avançar em alguns campos, mas outros, com certeza, nós ainda precisamos avançar. Onde Jesus precisa nascer da vida de cada um de nós? Onde Jesus precisa ser semeado? Onde as suas soluções, porque ele trouxe soluções para problemas. Soluções para problemas. Quando alguém briga com você, você abre o Evangelho? Quando alguém desdenha das suas qualidades, a gente abre o Evangelho? Ou age no impulso, no automatismo? Desculpe a palavra, depois você edita. O animal primata,
Eu tenho um amigo que diz: nós somos a fera com medo da descoberta. Porque temos uma parte de nós que é animal. Nos comportamos parecido em algumas questões. Atacamos, fugimos, somos agressivos, temos raiva. São emoções completamente naturais. E Jesus veio dizer que tipo de solos nós somos. Porque a grande pergunta para a parábola do semeador é a pergunta que sempre foi feita desde o Antigo Testamento: quanto de nós é espiritual e o quanto de nós é matéria? Onde em nós precisamos desenvolver espiritualidade? Onde em nós precisamos desapegar da matéria? Porque ler, entender, fazer cálculos matemáticos talvez seja uma tarefa muito mais fácil do que amar o próximo. Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase que é muito bonita: de que adianta uma grande inteligência se o coração permanece às escuras? De que adianta termos todo o conhecimento do mundo? De que adianta termos todas as razões do mundo se o coração ainda padece de amor? Se o nosso verdadeiro alimento para o nosso solo é o amor? Se o solo de nós anda muito seco, qual é, quando eu vou regá-lo, qual é o tipo de emoção que eu preciso utilizar para regar aquele solo? Tem muita coisa por trás dos nossos pensamentos. Mas nós precisamos ter coragem de nos enfrentar, coragem de nos conhecer, e verdadeira coragem, porque esses são os corajosos. Os verdadeiros corajosos são os que pedem desculpa. Os verdadeiros corajosos são os que admitem que erram. Os verdadeiros corajosos são os que amam. Por quê? Já está provado cientificamente, para que você tenha novos comportamentos assertivos, saudáveis, a gente precisa aprender a errar. A gente precisa admitir para si mesmo que em alguns pontos nós não somos tão bons, que nós não somos tão bons como nós achávamos. Outro dia eu participei de a primeira vez foi a última, para nunca mais, de uma reunião mediúnica. Eu falei, sabe aquela coisa de iniciante, né? Quero participar da reunião mediúnica, quero ir. Aí a pessoa falou, ó, vai não. Tem certeza? Vou. Quero ser médio, tá vendo? Quero ser igual o Chico Xavier. Quero sim, vou lá. Sentei na mesa mediúnica, a pessoa falou, fique em prece, porque você está apenas observando. Fiquei em prece, fechei os olhinhos, não falei nada. Quando eu escuto a passividade, né? Porque quando o médium recebe o espírito, ele dá uma passividade. O espírito fala assim, tudo bem, Rafael? Eu abro o olho assim, falei, é para mim? Falei, é. Tudo bem com você? Você lembra de mim? Falei, não, eu não lembro de você. Então, você sabe as coisas ruins que você fez a mim e aos 20 que estão aqui comigo? Aí eu olhei, melhor sair da mesa, né? Não é hora. Aí eu falei para ele, olha, eu não sou o mesmo. Não, você é o mesmo. Nariz continua em pé. Então, se você quiser se conhecer, pergunta ao seu obsessor. Ele sabe muito sobre você. Ele sabe as armadilhas que ele pode promover para que você caia. Pergunta à sua sogra também, que ela vai dizer exatamente quais são os seus defeitos. Porque é muito fácil a gente conviver com as pessoas que a gente gosta. Mas o difícil é conviver com as pessoas que a gente não gosta. E nós temos que conviver. Quem disse isso foi Jesus. O primeiro solo apresentado por Jesus é o solo que se perdeu no meio do caminho. É aquele onde a palavra de Deus se expressou na vida da pessoa. E Emmanuel diz, as pessoas aparecem, Deus aparece pelas pessoas e pelas circunstâncias. Deus não vai aparecer aqui, porque Deus
É a suprema inteligência. Deus é um fluido cósmico. Então Deus não vai aparecer aqui, mas Ele vai ter os seus representantes nas nossas vidas. Então, por muitas vezes, pela boca de alguém, ou por alguma influência espiritual, ou por alguma questão situacional, você pode receber uma mensagem importante para você, para que você volte para o eixo, para que nós possamos voltar para o eixo da vida. Só que quando nós estamos invigilantes, nós não conseguimos perceber essas mensagens. Então nós somos o solo que está indiferente, que está no automático, que não está percebendo o que está acontecendo. Gente, nós estamos na terceira revelação. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar o quantos palestrantes já vieram aqui falar das outras revelações? E tanto dessa. E a gente fica pensando, poxa, por que fizeram isso com Jesus? Mas a pergunta que talvez nós deveríamos fazer é o que nós estamos fazendo, porque Jesus já voltou. A doutrina espírita é Jesus de volta para explicar as suas mensagens, para explicar o seu conteúdo divino e para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Jesus falou da transição planetária. Os espíritos da codificação também falaram da transição planetária. As obras subsidiárias de Chico Xavier, de Valdo Franco, todas elas falam de transição planetária. Só que talvez nós estejamos, em algum momento, invigilantes. Invigilantes porque vai haver o racha. Vai haver a separação do joio e do trigo. Vai haver. Aconteceu isso há milênios e vai acontecer de novo. Vai acontecer, porque é cíclico. Nós precisamos entrar no momento de regeneração. E os espíritos que não quiserem compactuar com esse mundo de paz, infelizmente vão ter que fazer foguinho, descobrir a roda. Mas são nossos irmãos. Pode ser que eu vá. Pode ser que um familiar seu também vá. Pode ser que meu pai vá. Eu não quero que minha sogra vá. Vocês já ouviram a parábola do metiolate? Ninguém conhece o metiolate aqui? Ninguém correu dele, não? Quando machucou o joelho, né? Porque o mundo de provas e expiações é o metiolate antigo, com aquela espátula que a mãe vinha. Falava, eu não quero. Porque a dor é muito forte. Já o mundo regenerado é o metiolate novo. E a gente não acredita no metiolate novo. Porque uma vez eu fui... E agora tem de spray, né? Você faz assim... Aí você fica até com medo, porque é um trauma, né? Dói, não dói? Dói. Deixa eu ver. Porque o mundo regenerado é um mundo de misericórdia. Teremos curas para as doenças... Teremos facilidades espirituais, teremos um contato mais intenso com o plano espiritual para nos orientar na vida terrena. Iremos para lá também, ser orientadores. As coisas ficarão muito mais fáceis, mas chegou a hora derradeira. E se eu deixar que a semente fique no meio do caminho, se eu não me permitir acordar por um momento que eu vivo para ser uma pessoa melhor, a dor ainda é necessária. Todos aqui são veganos? Ninguém é vegano, gente? Veganos. Ninguém é vegano aqui, gente? Levanta a mão quem é vegano. Não é palmeirense não, viu? É vegano. Tem mistura verde, né? Então, quando você faz o churrasco, agora eu vou falar do churrasco. Se você coloca a mão na churrasqueira, o que acontece com a sua mão? Queima, né? E se não houvesse aquela dor? O que aconteceria com a mão de vocês? Faria parte do banquete, né? Para que serve a dor? Para alertar. Graças a Deus existe a dor. Na hora da dor é ruim, né? Falar aqui em cima é muito fácil falar de dor. Porque quando bate na nossa porta é algo que modifica a nossa vida, que muda a nossa história.
Porque quando uma enfermidade bate na nossa porta, quando a gente perde algum ente querido, quando alguma circunstância da vida se modifica e nós sentimos dor, é porque a vida está querendo dizer algo para a gente. Eu juro para vocês que se não fossem as dores que eu passei, possivelmente eu não estava hoje no centro espírita. E eu faço essa reflexão. Tem jogo de futebol essa hora, tem Netflix, tem outros aplicativos. Será que as dificuldades que nós temos, se elas não existissem, será que nós estaríamos aqui hoje? Será que estaríamos no centro espírita? Será que se não fossem as dores, nós estaríamos em outros irmãos em outros templos? 15 milhões de brasileiros estão com depressão. A tendência é que esse número chegue a 40. E eu tive depressão. Depressão não é frescura. Porque a pior coisa para um semeador é alguém chegar para você e falar: estou deprimido. Aí você diz para a pessoa, usando uma frase do Chico de forma equivocada, isso passa. É isso que você deve dizer para alguém que está com depressão? Isso passa? Outro dia eu fui fazer isso, quando eu falei isso passa, eu falei, poxa, mas eu podia ter abraçado, mas eu podia ter escutado, mas eu podia ter feito algo diferente para ajudá-la, mas eu disse um jargão, um rótulo. Isso passa. A pessoa fala que vai pular da ponte, você bate no ombrinho dela, isso passa. Será que é uma forma de sermos semeadores? De agir corretamente com o nosso ser humano? Porque hoje pode ser que você não tenha depressão, mas pode ser que amanhã tenha. E aí? E a empatia? E a empatia que precisa ser um dos pontos emocionais mais desenvolvidos nesse próximo século. Se colocar no lugar do outro, perceber o outro como ele é, pelo menos tentar colocar alguns olhos nos olhos do outro. Um homossexual. Outro dia teve uma história que eu vi no Rio de Janeiro, de uma mãe que o filho falou que era homossexual e simplesmente o pai expulsou ele de casa. Ele ficou 1 ano tentando conviver sozinho. Após esse 1 ano de torturas, de preconceitos, de lapidações emocionais, a criatura suicidou. Nós não temos as respostas certas para dizer se o homossexualismo é certo, se é errado. A gente não está aqui falando isso. Mas a lei de caridade é uma lei que está no livro dos Espíritos e ela está acima de qualquer coisa material. O que vale mais, um livro ou uma lei divina? O que vale mais, um fluido cósmico universal que permeia os nossos corpos e as nossas existências, ou uma opinião pessoal? Porque se a lei de caridade é uma lei suprema de Deus, uma lei de amor, nós não podemos permitir que o preconceito esteja acima disso. Porque o preconceito é um coração que ainda precisa ser semeado. O ódio ao próximo é um preconceito, é uma dor, é um resquício que precisa ser semeado. Na parábola do bom samaritano está escrito, muito claro, amar o próximo como a si mesmo. Só que alguns judeus naquela época, para justificar o ódio, pegou a questão do Levítico 19 e colocou, amar o próximo como a si mesmo e odiarás o seu inimigo. Adulteraram para justificar o ódio contra os samaritanos. Por isso que Jesus pergunta, faz a parábola do bom samaritano, colocando o samaritano como aquele que ajudou a pessoa. Porque nós justificamos os nossos ódios, os nossos preconceitos em Deus. Em certos casos, pegamos o evangelho, colocamos debaixo do braço e vamos brigar, vamos discutir. Está aqui, capítulo 7, versículo 3. Sei o quê? Mas e o sentimento? E o amor?
E as leis de Deus, onde ficam? Porque a humanidade se encontra dentro do solo do coração que Jesus falou, como aqueles elementos, aquelas sementes que já enraizaram, que já conhecem a verdade, que já conhecem a bondade, mas que os espinhos ainda não permitem e sufocam, que são os espinhos da vaidade, do orgulho, da prepotência, da arrogância. No Evangelho, troquei tudo. A palavra espinho é a canca. E é a mesma palavra utilizada na crucificação do Mestre, quando colocaram aquela coroa de espinhos. Ou seja, sufocar a verdade. A verdade é uma só. Nós devemos amar os outros. A verdade é única. Ela é simples, ela é básica. E quando nós evitamos o amor, quando nós evitamos pessoas e justificamos os nossos ódios, nós estamos cometendo os mesmos erros de todas as outras religiões. Mas o Espiritismo, ele veio quebrar com isso. Ele veio ser um instrumento para quebrar o ódio. Veio ser um instrumento para trazer o amor à Terra de novo, nos informando que a nossa reforma íntima é fundamental para sermos reconhecidos como os verdadeiros espíritas. Somos espíritas ou somos espíritos? O que vocês acham? Quem que vem em primeiro lugar? O uniforme religioso ou o espírito? Porque ser espírita é uniforme. Eu posso ler o livro dos Espíritos 100 vezes. 100 vezes. Mas como diz André Luiz, quando esteve na Terra, eu folheei o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas em nenhuma vez eu li com os olhos do coração. E me arrependo profundamente disso. Porque eu estava distante, de frente, por uma água viva. Jesus oferece uma água viva para que todos nós possamos beber e nunca mais ter sede. Porque se nós bebermos da água do Cristo, nós melhoraríamos as nossas imperfeições, nós pacificaremos o nosso coração. A neurociência já diz para a gente hoje com toda certeza, fazer o bem eleva os níveis de neurotransmissores, de serotonina, dopamina, noradrenalina, e você fica feliz, você fica mais contente. Amar o próximo, sentir alguém com amor, faz com que a gente se sinta melhor. Odiar o próximo é exatamente o contrário. Existe um poeta que disse: amar alguém é mudar a sua história de endereço. Mudar o endereço, mudar o nosso psiquismo, mudar as nossas precisões emocionais, direcionarmos a nossa vida para uma única fonte. Beber daquela água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana significa nunca mais sentir sede. Significa estar em paz com o seu próprio coração. Hoje está provado cientificamente que os maiores casos de depressão são provenientes da culpa. Da culpa. E o que seria a culpa? É quando a nossa consciência foge das leis divinas. Quando nós nos aproximamos das leis de Deus, a nossa consciência fica em paz. Quando nós nos desaproximamos das leis de Deus, a nossa consciência sofre. Então, quando entramos num processo depressivo, como estudante de psicologia, e o que eu vejo são CAPs, aqui é CAPs também, abarrotados. E nós que somos iniciantes não sabemos nem o que dizer. Oi, boa noite. Não sei nem o que dizer. Porque os casos mais simples que aparecem em Juiz de Fora, a ideação suicida. Mais simples.
A pessoa pensou em algum momento suicidar. Agora você imagina os mais elevados. Porque a culpa está diretamente ligada à depressão. Antigamente nós pedíamos uma chapa do corpo ou um exame de sangue e não poderíamos dizer se aquela pessoa tem ou não tem depressão. Nós não temos capacidade de olhar para um estado clínico e dizer, está com depressão. Mas hoje, através dos scanners funcionais, né, que passam no nosso cérebro, algumas áreas afetadas dizem que nós já estamos em processos depressivos. Então é necessário acordar, é necessário voltar para Deus, é necessário fazer como o filho pródigo, que está passando por privações, que está passando por dificuldades, de voltar para Deus, voltar para as leis divinas, voltar para o perdão, voltar para a caridade, voltar para os sentimentos de paz, porque conhecer é diferente de sentir. Se nós soubéssemos perdoar os outros, a nossa vida estava muito mais fácil, muito mais simples. E nós temos uma dificuldade imensa de perdoar. Digo por mim, digo pelos casos que eu vejo. O perdão ainda é um paradigma mundial. Eu sinto saudade das épocas de Moisés, que ele falava, perdoar é até 7. Hoje em dia ninguém está querendo perdoar 1. Se fosse até 7, né? Igual o gato tem 9 vidas, né? A gente podia perdoar até 9, até 7, para facilitar o processo. E como vamos nos aproximar de Deus? Para a gente fechar. Quando pensarmos como espíritos e não como corpos que vão perecer. Pensar como espíritos e não como pessoas vivas, uma carne. Porque quando chegarmos do outro lado, vamos dizer, poxa, só por isso? Era só um perdão? Imagine o trabalho que o mundo espiritual teve para reunir todos nós aqui essa noite, para ouvir um imperfeito. A única coisa boa de ser palestrante e do mundo de provas e expiações é que vocês estão ouvindo o imperfeito. E a gente finge que é caridoso também, né? Eu engano todo mundo, exceto os médiums. Espero que não tenha nenhum aqui para me acusar. Mas vamos fazer um teste se a gente pensa mais como espírito ou como corpos. Peço a vocês para fechar os olhos, calmamente. E agora pensem numa pessoa que vocês ainda não perdoaram. Ou uma pessoa que por algum motivo tem entrado na sua vida, ferido o seu coração, que tenha causado algum estrago, que você ainda só de olhar para ela, ainda sente um rancor, uma mágoa, uma dificuldade de se reconciliar, né? Uma vontade de nunca mais vê-la, porque aquela cicatriz ficou. Aquela cicatriz ainda reina no coração. Pensaram nessa pessoa, agora abra os olhos calmamente. Tá tudo bem? Tem certeza? Agora eu tô... Equipe de quem que trabalha aqui? Espiritual? E nós temos a equipe dos jovens, do livro aqui, do livro Jovens do Além. Digo os mentores. Você tem a Anastácia. Anastácia. A Anastácia está ali fora numa Kombi, com uma prancheta na mão, para que vocês programem a próxima encarnação com essa pessoa que vocês pensaram. Vocês topam? Mas tem que ser agora. Viu como é difícil, gente? Agora você imagina se abrir os olhos no mundo espiritual e falar, não, vou ter que voltar. Gente, agora é a hora. Agora é a hora. Nunca antes na história dessa vida e de outras vidas estivemos diante de perdoar. Toma um passe ali.
Vai direto na casa da pessoa. O problema é se ela não quiser te receber, né? Mas aí você faz pressa. É muito duro perdoar, porque nós não sabemos o que aconteceu. Cada um aqui tem uma história. Mas o perdão é o nosso passaporte para o mundo regenerado. Porque quando nós perdoamos, nós desfazemos teias de ódio, de desavenças de milhares de anos. Ou deixamos de criar novas. Às vezes a ficha está complicada, você piora a ficha. Aí começa a fazer inimigo para tudo quanto é lado. Junta com os outros, aqueles 20 que eu contei. Aí junta com os outros 20, com os outros 20, com os outros 20. Aí, meu amigo, não tem jeito. Aí vai ter que pedir para ser expositor espírita. Para resolver, né? Perdão é o passaporte. O perdão é o ingresso. Eu não tenho direito nenhum de pedir para que vocês perdoem essa pessoa. Mas aquele ali tem. Porque quando nós perdoamos, nós ativamos áreas do cérebro que nos torna pessoas mais felizes, mais leves, mais calmas, mais pacientes e com a nossa consciência quitada. Deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você não tem dívida com ninguém. Deitar a cabeça no travesseiro dizendo eu fiz a minha parte. Porque a gente não pode controlar o outro, só pode controlar a si mesmo. Se nós perdoássemos mais, o mundo seria diferente. E assim como no caso de Pedro, nós também passamos por inúmeras dificuldades. E Pedro, na passagem que ele volta com um barco sem nenhum peixe, ele encontra quem no cais? Quem está lá no cais de mãos abertas para ele? Jesus. Jesus fala para Pedro: Pedro, vamos voltar. Aí Pedro diz: mas mestre, já fui 15 vezes, me deu tudo errado. Vamos voltar. Pedro aceita. Jesus entra no barco. Porque também é assim nas nossas vidas. Quantas vezes nós erramos? A boa notícia é que ninguém é demitido de filho de Deus. Alguém já viu carteira de trabalho? Fechou. Alguém já viu carteira de trabalho espiritual? Com justa causa? Não, agora você não é mais filho de Deus. Você está demitido. Não tem. Por isso que Jesus aparece para ele. E Pedro navega por uma nova experiência. Só que quem está no barco? A aproximação das leis divinas. E o mestre fala: joga a rede. Porque às vezes o que nos falta é jogar a rede. Às vezes está tudo pronto. Às vezes as oportunidades estão na nossa cara. E nós precisamos agarrar, nos abraçar, aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados e jogarmos a rede. Porque todos nós temos direito de jogar a rede. Todos nós temos direito de recomeçar, de refazer a nossa história. E ele joga a rede. O Evangelho diz que ele recolhe peixes, muitos peixes. E esses peixes são a fartura espiritual. Porque quando nós seguimos as leis divinas, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos permitimos a ser solos do bem, do amor, as coisas acontecem. Eu desejo a cada um de vocês uma fartura espiritual imensa. Que Deus possa abençoar o coração todo de vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais das parábolas, lançamos um livro. E o dinheiro não vai para mim, eu juro. Vocês podem procurar a Rede Amigo Espírita, que eu faço parte. Todos os recursos desse livro vão para a Rede Amigo Espírita, para que vídeos como esse, se Deus quiser, um dia vão estar lá. Passem gratuitamente na internet, que as pessoas possam ter acesso ao Espiritismo, à terceira revelação
e também a Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.